Vamos a Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 7. Gênesis 6, de 1 a 7. Estaremos aqui trafegando em águas profundas, difíceis, complicadas, ninguém sabe ao certo a interpretação de alguns versículos aqui, como vou colocar. Muita discussão tem havido ao longo desse tempo todo que foi escrito, essa passagem, mas o que eu procuro em examinar passagens assim, em vez de me perder em detalhes e tirar o valor da passagem pela dificuldade de interpretação, é dizer assim, o que é que não tem dúvidas daqui? Por mais nebuloso que seja, mas o que é que a gente pode tirar de que todo mundo concorda e aprender alguma coisa disto? Pronto, eu vou até aí. Então, se o Espírito Santo quis deixar assim, e sabia que ia haver muitas dificuldades de interpretação e tudo, o que a gente pode fazer? Mas não deixar de lado e se entristecer ou deixar de aprender alguma coisa. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, estou em Gênesis 6, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Vamos parar aqui. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda nesta passagem tão difícil, ao mesmo tempo evidentemente tão trágica e tão triste, que possamos aprender algumas coisas para o dia de hoje, milhares de anos depois. Tu és o mesmo Deus, não mudaste, teu Espírito é o mesmo, não mudou. Infelizmente o que vemos é que a raça humana também é a mesma, não mudou. Mas nós fomos, pela graça, escolhidos para sermos salvos, e nós temos o teu Espírito que habita em nós, e te pedimos uma iluminação para entender um pouquinho que seja o que está aqui escrito, e sem deformar o original e o que estava na tua mente quando transmitiu isso para Moisés escrever, que nós possamos aprender coisas válidas para hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Comecei a estudar a Bíblia, e o querido amigo, ex-missionário, Tomé Wilson, professor do seminário, eu perguntei a ele: o que é isto aqui? Aí disse: eu vou lhe mandar um artigo sobre isso. E me mandou. Isso foi em 1982. Aí de lá para cá eu leio mais ou menos de 8 anos, 10 anos, eu releio o artigo. Eu gostei demais, explicando os 2 primeiros versículos. E agora reli de novo, tive o prazer de reler, e eu sempre anoto. Lido em 82, 89, 90 e tanto, 2000 e tanto, e agora de novo. Mas esses versículos 1 e 2 aqui,
esses filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres e tal. Existem 3 interpretações básicas, principais, cada uma tem variações, mas as principais eu não vou entrar em detalhes. Essa série de exposições aos domingos pela manhã, sobre Gênesis, depois Êxodo, tem um estilo panorâmico, não é cada detalhe do texto como eu faço mais à noite. Mas, basicamente, alguns acham que esses filhos de Deus eram anjos, que desejaram mulheres e tiveram relações sexuais com mulheres, e daí nasceram gigantes. É incrível como muitos eruditos creem nessa interpretação, e eu não simpatizo com ela, nem esse artigo que eu achei fantástico, e que esse artigo, ele defende uma dessas interpretações. Então, uma é esta, que eu considero bizarra, com todo respeito aos que... E tem gente muito pesada que crê nela e defende, claro, todos eles entendem muito bem de hebraico, de aramaico, de tudo, mas acham assim. Outros acham que os filhos de Deus eram homens da linha de Sete, da linhagem de Sete, homens fiéis a Deus, pelo menos nominalmente, e essas mulheres eram mulheres cananitas, mulheres pecadoras. Então houve aí uma espécie de uma união mista, casamento misto, que gerou problemas. E a terceira, que é a que eu adoto, que é a que eu acho mais interessante, é que não é esse Deus aqui, deveria ser deuses, que é Elohim, a palavra é plural, então seria filhos dos deuses, como uma maneira de descrever ímpios que se arrogavam, poderosos que se arrogavam filiação divina, como depois muitos imperadores, césares, se achavam divinos, reis, chegavam a um ponto de autoridade que se achavam quase geração direta de Deus, ou coisa assim. Então, em suma, obviamente eu não vou entrar em cada detalhe, todas elas têm dificuldades, todas elas têm prós e contras, mas vamos adotar isto, embora não vamos nem explorar muito o fato de interpretarmos desta forma. Então, a ideia aqui, eles viram mulheres que lhes agradavam e começaram uma poligamia desenfreada, com formação de haréns, inclusive, um homem com muitas mulheres, porque ele tinha poder e gostava de muitas mulheres, e começou então a procriar de uma maneira, obviamente, muito mais numerosa do que se fosse um casamento monogâmico, e nasceram pessoas, filhos desses homens poderosos, que se tornaram extremamente, cada vez mais mundanos, bem treinados, poderosos, agressivos, guerreiros de grande fama. E a ideia é mais ou menos esta. A ideia de gigantes aqui não se explica bem, porque pode significar homens grandes em estatura física ou em valentia, ou os dois. Que a Bíblia usa o termo fisicamente para falar de uns filhos de Enaque. Inclusive o famoso Golias era um homem grande mesmo, mas não obrigatoriamente aqui se refere a grandes em estatura física, talvez no sentido de valente, como aqui tem. Naquele tempo havia gigantes na terra. Aí lá na frente diz, estes foram valentes, talvez falando das mesmas pessoas. Em suma, o quadro é claro. Os grandes da terra se deleitavam com suas mulheres e toda sorte de diversões que acompanhavam a sensualidade, e ao mesmo tempo com muita luta, muita conquista e a velha obsessão humana, prazer e poder. Resume muito bem esta situação aqui, tanto os casamentos com as mulheres formosas que eles desejaram, quanto os homens poderosos, filhos deles,
importantes dentro do contexto da época, como aqui diz, de renome e uma degeneração na terra, o pecado imperando por meio dos homens. Então, este quadro, é claro, é aquilo que eu estava dizendo no início, aqui ninguém discute, independente da interpretação que se dê, dos detalhes que a gente vai adotar, mas é óbvio isso aqui. E, segundo, provocou de maneira muito intensa a ira de Deus. Deus ficou irado de uma maneira extrema e querendo tomar decisões, atitudes extremas, providências extremas. Então, 3 coisas provocaram a ira de Deus. O homem era carnal. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Essa frase aqui, o meu espírito não agirá para sempre no homem, é impressionante a quantidade de possibilidades, por causa deste verbo traduzido por agir. No hebraico é um verbo que ninguém entende bem o que é e pode ter vários significados. É muito complicada a interpretação exata deste verbo aqui e do que ele quis dizer com isto. Mas, novamente, a ideia fica aí. Havia uma forma de Deus lutar pelo seu espírito com a raça humana, de querer trazer a raça humana à racionalidade, à espiritualidade correta, à relação correta com Ele, e isso não é estranho para nós. A luta do Espírito Santo dentro do homem, para trazer o homem para Deus. Então, há algo aí que fala nisto, e de alguma forma, Deus olhou e achou que não valia a pena, e que essa luta do Espírito Santo com os homens estava, de alguma maneira, o desanimou, e não é que o pegou de surpresa, mas o deixou com vontade de parar, pelo menos algum tipo de atuação que o Espírito Santo tinha nos homens. Não sabemos, não dá para explicar mais detalhes do que isto. Alguns acham que pode até ser assim. Calvino tem essa tendência de achar que Deus naquele momento estabeleceu o seguinte: o meu espírito vai lutar com um ser humano durante um tempo só um certo período, não vai ser enquanto ele vive. Se for assim, antigamente era e deixou de ser, mas pura sugestão de Calvino, ele também não aperta. Calvino é muito cuidadoso quando ele coloca as interpretações dele, especialmente em passagens complicadas como esta, mas é uma ideia interessante. E tem-se alguma base bíblica para achar que o Espírito Santo para de trabalhar na vida de alguém. Ele vai até um ponto, até o ponto, inclusive, de a pessoa não ter mais condição nenhuma de conversão, e Deus deixa de lado aquela pessoa. Então ficam por aí as sugestões, mas novamente é claro, Deus se desgostou profundamente. Isso não tem quem possa negar isto. E de alguma forma a maneira dele agir com os homens mexeu. E o homem era carnal. Não é difícil explicar que o homem não era receptivo ao Espírito de Deus, que estava de alguma maneira lutando dentro do homem e agindo dentro do homem. Os alvos do ser humano mudaram completamente com o pecado, e agora era corpo, matéria, poder, sexo, o que a vida tem para oferecer. Segunda coisa que provocou a ira de Deus: a maldade multiplicou-se demais, a um nível muitíssimo elevado.
e que tornou-se insuportável para Deus. Terceiro, o desígnio do coração do homem era continuamente mau, o tempo todo. É mais ou menos como Deus dissesse: vocês exageraram no pecado, não tem nada de bom. Inclusive, sabemos que uma das doutrinas básicas que nós temos como doutrinas básicas da Bíblia é a depravação total do ser humano. O homem não tem nada de bom na alma dele, ele está completamente corrompida, totalmente corrompida. Esse é um ponto teológico crucial para se entender bem a doutrina do pecado. E é o que vemos aqui, não tem nada. Observe a repetição do continuamente e todo, do versículo 5, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ora, as palavras continuamente e todo, ideia de muito peso. Em suma, os homens estavam completamente corrompidos em seus propósitos, nas suas ações, nas suas vidas, estavam lixo. A raça humana aos olhos de Deus. E Deus queria jogar o lixo no cesto de lixo, destruir, tirar, passa uma vassoura neste mundo, destrói esta raça que eu fiz. Não me perguntem sobre questões, ele não sabia que isso ia acontecer, e coisa que não leva a nada, perguntas desse tipo, que mais confundem do que ajudam. Claro que Deus é soberano, claro que Deus sabia que isso tudo ia acontecer, claro que ele tinha um propósito com isso, mas coisa nenhuma disso anula a responsabilidade dos homens que se tornaram lixo, piores do que as bestas e os animais que Deus criou. Consequências: Deus se arrependeu de ter feito o homem. É forte. Nunca pense em arrependimento de Deus como um reconhecimento de que ele errou, que é o nosso arrependimento humano. Rapaz, eu me arrependi daquilo que ele disse. Eu disse uma coisa errada, imprópria, então, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria aqui de novo, porque eu errei. É óbvio que Deus nunca tem uma atitude dessa, Deus nunca comete um erro que seja. Então, quando você vê, existem outras passagens que falam do arrependimento de Deus, e pense em termos de... Aqui tem uma expressão que eu acho que bem traduz isto. É pesou no coração. Onde é que diz isso aqui? 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. É uma ideia de uma tristeza, de um comprovante de alguma coisa, de uma espécie de um lamento. Agora, por mais que a gente queira explicar, isso é um antropomorfismo, não tem jeito. Ou seja, é colocar sentimentos humanos, como nós conhecemos, na pessoa de Deus. E ele próprio faz isto, como ele mesmo diz: eu me arrependo. E ele sabe muito bem que ao falar assim, e dá um curto-circuito, e dá na nossa cabeça, toda vez que a gente vê a expressão Deus se arrependendo, dá uma coisa esquisita em nós, é óbvio, mas não tem jeito, porque a diferença é muito grande entre nós e Deus. Ele é um Deus perfeito, todo-poderoso, puro e santo. Nós não somos nem perfeitos, nem todo-poderosos, nem puros, nem santos. Então, a gente não entende bem, mas pelo menos fique com isso. Arrependimento de Deus é igual a um lamento, uma comprovação de algo que está ferindo o coração santo dele. É isso aí. E agora, muitas vezes esse arrependimento tem uma consequência. Não é à toa que ele se arrepende, ou dizendo de outra forma, ele não fica inerte, ele faz alguma coisa. Aí ele decidiu realizar, depois de 120 anos, um julgamento sumário e radical, destruir a raça humana na terra. Ao tamanho do julgamento de Deus em cima dos homens aqui. Alguns acham que esses 120 anos se refere à idade média do ser humano dali para frente. Então, antes do dilúvio, homens
viviam 700 anos, 800 anos, e dali, depois do dilúvio, nota-se uma queda brutal no tempo de vida humana na Terra. Mas alguns acham isso, muitos não concordam, eu não concordo pessoalmente. Eu acho que aqui é um tempo que Deus deu para o homem se arrepender, que foi o período que Noé desempenhou o seu ministério. Então, como se Deus estivesse dando uma chance para o arrependimento, da maneira como fez com Nínive. Deu uma chance a Nínive com a pregação de Jonas. Depois vamos falar muito de Noé, não hoje, mas. Então vejam que raça ingrata. Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, coloca o homem sobre todas as coisas aqui, dá autoridade, faz companhia a ele no jardim. O homem desobedece, o pecado entra no mundo, o homem fere a Deus, Deus promete um Salvador, lá em Gênesis 3:15, Deus expulsa o homem do jardim para que ele não vivesse para sempre e não tivesse chance mais de salvação. Tudo o que Deus fez com o homem, Deus toma a iniciativa de mandar o Espírito Santo agir no coração do homem, mas tudo isso o homem jogou fora, preferiu os seus próprios caminhos de rebeldia, de dependência, do pecado. O homem não merecia coisa nenhuma do Criador, coisa nenhuma, a não ser destruição total. Deus, porém, não se cansa da sua misericórdia. No meio dessas trevas e de um julgamento tão forte, surge uma luzinha, que seria a única alternativa para a raça humana que estava viva naquela época. Essa luzinha se chama Noé. Uma luzinha que apareceu, não vou falar dele. E o que eu quero é encerrar comentando que, ao ler um relato desse, os homens deveriam ficar profundamente envergonhados, como se diz, mortos de vergonha. O próprio Criador, arrependido, dentro do contexto que eu já expliquei, mas arrependido de tê-los criado. E em vez da raça humana estar encabulada, morta de vergonha, o que se vê é exatamente o contrário. 6.000 anos depois, uma raça ainda orgulhosa, vaidosa, fútil, sensual, carnal, materialista, imoral e ainda sedenta das mesmas coisas, mesmas duas palavras com as quais nós tentamos explicar a tragédia que estava acontecendo ali: prazer e poder. Seria o caso de perguntar por que motivo, onde é que os homens encontram tanta base para tanto orgulho, tanta vaidade, tanta independência, com um currículo tão deprimente como a raça humana tem. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a luz do Evangelho, da glória de Deus, ou da glória de Cristo, lá em 2 Coríntios 4:4. Então, uma das áreas que se observa de maior cegueira na raça humana é exatamente a incapacidade do homem enxergar que é um ser pecador e perdido aos olhos de Deus. Acha que é bom, ou admite que tem as duas coisas, bondade e maldade, mas a bondade é maior e de alguma forma se explica diante de Deus. Os perdidos não entenderem isto, até que ainda se admite de uma maneira um pouco melhor. Mas é interessante como até alguns que se chamam crentes, e talvez sejam crentes mesmo, têm dificuldade de entender isto, da pecaminosidade da raça humana e do merecimento que o ser humano tem de ser varrido da face da terra e de ser jogado para longe da presença de Deus, e que o pecado é mortal e afasta totalmente. É impressionante como tem muitos que se chamam evangélicos, inclusive, que têm dificuldade em falar do pecado para o outro. Pastores que mal usam a palavra pecado no púlpito, porque não é muito politicamente correto, não é muito
não é muito agradável dizer isto, e que todos são mais ou menos irmãos, e que Deus vai salvar todos, Deus ama todos, e tudo, não conseguem identificar um assunto que está tão presente na Bíblia o tempo todo, mesmo lá, como nós vimos, lá antes de Noé, Deus dizendo: vou levar a raça humana daqui, vou tirar deste mundo. Mas não faça coro a este tipo, e aqui é o que eu quero terminar com 2 sugestões. Meu irmão, minha irmã, deixe claro a perdição eterna para as pessoas, e procure sugerir que a pessoa identifique o estado espiritual dela. Fale do pecado, não precisa falar de uma maneira antipática, de uma maneira grosseira, mas é importante começar deste ponto. Qual é o sentido se falar de Cristo como Salvador? Salvador de quê? E é importante se arrepender de quê? Dos seus pecados. Que pecado? O que é pecado? Só isso já abre um leque, muitas vezes, filosófico. O pecado é tudo aquilo que você não concorda e que fere a sua consciência, mas a consciência varia de pessoas, e a sua formação cultural, familiar, até racial, isso muda muito, então fica tudo muito variável, muito sem chão. E Deus coloca de uma maneira tão clara, e Ele quer que os crentes, os filhos dele, passem essa palavra para frente. Não é só o pregador do púlpito, não, passe e diga para um amigo, para uma amiga, para um conhecido, para um outro amigo: cuidado com a sua vida, examine. Eu bato muito nesta tecla, porque tem que alertar que o coração do homem é desesperadamente corrupto, continua sendo, não mudou nada. E a raça humana continua merecendo ser varrida da face da terra. E Deus não fez ainda pela pura misericórdia dele. E vai fazer, obviamente, guardando para si aqueles que aceitam a salvação que Ele ofereceu através do Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto é que você, como crente, além de eu sugerir que você fale essas coisas, pedindo sabedoria a Deus, como falar e tudo, mas que você haja na sua vida mostrando um fortíssimo contraste entre você e esta raça humana que, tanto quanto no tempo de Noé, merece ser varrida da face desta terra. O quanto o seu comportamento se parece com o comportamento desta raça perdida que causou peso no coração de Deus e que tornou-o arrependido de ter feito, e que varreu esta geração inteira na época, exceção de Noé e família, como veremos. Mas o quanto da sua vida se parece com a vida daqueles que merecem, fazendo parte de uma raça assim, serem jogados para longe da presença divina. Fica a pergunta para você que se diz crente, se identifica como crente, faz questão de dizer que é crente. Ótimo que seja assim, mas não pense que Deus não espera de você, porque Ele espera que a sua vida seja bastante diferente da vida daqueles que se comportaram de maneira tal que deu a Deus vontade de tirá-lo da face dessa terra. Honre ao Senhor Jesus Cristo, seu Salvador, com uma vida digna do nome dEle. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que é o Teu Espírito Santo, que graças Te damos, não desistiu de trabalhar conosco. E falou de Cristo ao nosso coração. Não sabemos exatamente o que significa Tu dizeres naquela época que o Teu Espírito não iria
trabalhar sempre no homem, e o verbo não é aquele, a gente não sabe qual é o verbo certo, mas seja como for, Senhor Deus, seja como for, o Teu Espírito hoje trabalha nos corações dos homens, embora não de uma maneira talvez total, do último dia da vida, do primeiro dia até o último dia de vida da pessoa, talvez um período que ele trabalhe, eu não sei, é um assunto muito misterioso, e obviamente o Teu Espírito leva a Cristo aqueles que Ele quer levar, Ele é soberano, ao mesmo tempo Ele responsabiliza as pessoas perante as quais Ele faz uma obra e Ele trabalha, seja como for, ninguém há de discutir a importância da responsabilidade do ser humano quanto ao que faz, Senhor, ao que faz com a Tua revelação, com a Tua palavra, com o trabalho do Teu Espírito no coração, que as pessoas sejam mais receptivas a esse Espírito maravilhoso de Cristo que trabalha em nós, ou na raça humana, convencendo o homem de seus pecados. Quanto a nós que fomos convencidos por este Espírito maravilhoso, muito obrigado, e que sejamos dignos de um comportamento à altura do nome de Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.